Senhor presidente, nobres senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Câmara. Hoje é uma data histórica para o Brasil. Nós estamos aqui para representar a vontade do povo brasileiro e, sobretudo, os eleitores que depositaram sua confiança em nosso trabalho. Não somos mais do que expressão de suas vontades na defesa dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Cumprimento, senhor presidente, o meu líder da bancada, que foi presidente da Comissão Especial da Admissibilidade do Impeachment, meu deputado Rogério Rosso, que fez um brilhante trabalho ao lado do relator Jovair Arantes e de todos os membros da Comissão de Admissibilidade. Quero cumprimentar todos os deputados da minha bancada do PSD, cumprimentar o meu querido deputado Herculano Passos, que faz um grande trabalho lá em Itu, ao lado da sua esposa Rita Passos. Agradecer a presença da filha do Herculano e Rita, que está aqui nos visitando, aos nossos deputados da bancada, pelo brilhante trabalho e a posição política importante que tivemos juntos. Minha voz não é só minha. Falo em nome dos que represento, aos meus conterrâneos de Vargem Bonita, aos meus eleitores do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, das entidades que, junto comigo, realizam um trabalho a favor do bem comum na periferia da Zona Sul de São Paulo. Cumprimento a SOBEM, a ESU, a SAI, a SAJAMA, a UAB, as associações esportivas da Zona Sul, a grande loja maçônica do Estado de São Paulo, ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente Paulista, as lojas Fé e Equilíbrio, a Associação Comercial de Santo Amaro, ao Ciesp Sul, aos lotéricos de todo o Brasil, à Federação dos Aposentados, aos Rotary Clubes da cidade de São Paulo, em nome do meu querido clube, Rotary Clube Cidade Dutra, que desenvolve um trabalho social diferenciado de todos na cidade e no Brasil. Cumprimento também e falo do meu deputado estadual, o deputado Jorge Caruso. Falo em nome da minha família, da minha esposa Márcia, do meu filho Fábio, do meu filho Rodrigo Goulart, que é a garantia da renovação e da continuidade do nosso trabalho. Meu trabalho como parlamentar é ser a voz das bases, das pessoas dos bairros e das cidades que represento, como Santo André, como sudoeste do estado de São Paulo, das cidades de Avaré, Itapetininga, Itapeva e região, dos bairros de Santo Amaro, Jabaquara, Cidade Ademar, Pedreira, Capela do Socorro, Grajaú, Primavera, São José, Parelheiros, Marcilac e Colônia. Eu sou uma extensão de suas opiniões e desejos. O povo está nas ruas pedindo por mudanças. Isso não pode ser ignorado. O que ouço nas ruas de São Paulo, sobretudo na zona sul da cidade, é a vontade de mudança. Estamos diante da possibilidade de iniciarmos uma nova fase de desenvolvimento para o nosso país. Hoje, encerramos um ciclo falido e manchado pela corrupção e incompetência de um governo que não priorizou o povo, de uma gestão eivada de vícios que colocaram a nação brasileira em ruínas. Daremos início a um novo tempo para os brasileiros. A imprensa brasileira, senhor presidente, publicou nos últimos anos artigos sobre a contabilidade criativa do governo federal, atingido o ápice nos casos das chamadas pedaladas fiscais e dos créditos suplementares, decretos não numerados. No segundo semestre de 2015, a totalidade dos senhores ministros do TCU aprovaram parecer pela rejeição das contas da Presidente da República, tendo nessa decisão forte influência das irregularidades apuradas pelas questões das pedaladas e dos créditos suplementares não autorizados. Essas operações tinham como objetivo
expandir despesas públicas via financiamento por fontes não autorizadas, ou seja, por bancos públicos no orçamento da União, como recursos próprios da Caixa Econômica Federal, e assim fraudar dados fiscais como resultado primário da dívida da União. Ressalto que a operação das pedaladas exigiu o envolvimento da alta cúpula de diversos órgãos, como o Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Desenvolvimento Social, além da Caixa e do Banco do Brasil, e do Conselho Curador do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço. Uma operação desta magnitude, envolvendo bilhões de reais e diversos órgãos poderosos da República, exige uma coordenação superior. Quem senão o Palácio do Planalto, para reunir condições de alinhar poderosos em uma operação claramente ilegal. Assim, o governo atentou contra o artigo 4 da Lei Orçamentária, na medida em que abriu 6 créditos de suplementação de despesas, quando deveria reduzir ainda mais as despesas. Afrontou também o artigo 10º, item 2 da Lei 1079 de 50, o qual afirma que é crime de responsabilidade contra a lei orçamentária exceder ou transportar sem autorização legal verbas do orçamento. Um dos mais graves problemas enfrentados hoje pelo Brasil é o descontrolado crescimento da dívida pública. O Poder Executivo, ao fraudar as contas públicas e fugir de maneira proposital da obrigação legal em prosseguir a meta, distribuiu para que a situação fiscal do país contribuiu para que a situação fiscal do país se agravasse. Com certeza, essa falta de compromisso foi um fator determinante para que nossa economia perdesse o grau de investimento e tivesse corroída sua credibilidade ante agentes econômicos internos e externos. Além disso, o país vive situação caótica do ponto de vista econômico-social. Só no último ano, mais de 4.000 empresas encerraram suas atividades. A inoperância, a falta de credibilidade do governo federal leva o povo às ruas e a clamar por mudanças, afronta a lei de responsabilidade fiscal. O uso do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, que foi uma conquista a duras penas do povo brasileiro, são ações imperdoáveis. Para se ter uma ideia, a indignação popular, senhor presidente, há mais de um mês, 1.500.000 pessoas se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar e pedir impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Aquele foi a maior concentração de seres humanos para um protesto em nosso país. Não se compara nem com a mobilização de 84, quando todos nós nos reunimos e protestando, pedindo as diretas já. São fortes os indícios e gravíssimas as irregularidades. Ninguém aguenta mais tanta corrupção, tanto desmando, tanto egoísmo em transformar o Estado em um braço de um projeto de poder. Muitos acusam quem quer derrubar a presidente, defendem quem quer derrubar a presidente, quer o fim dos programas sociais, do Bolsa Família, do ProUni, do FIES. É justamente ao contrário. A crise que o atual governo criou é a ameaça da continuidade dos programas, mas que não vão terminar. É importante dizer que só o seguro defeso, que foi uma vergonha, estava pagando, deputado Floriano Pêssaro, mais de 1 milhão de senhores e senhoras que nunca colocaram uma minhoca no anzol, que nunca foram à beira do rio pescar um lambari. A irresponsabilidade fiscal é um crime que afeta, sobretudo, os mais pobres, nos diminui a capacidade de investimento do Estado e impede o crescimento econômico, rouba empregos e mergulha as famílias em situações insustentáveis. São Paulo e o Brasil não suportam mais essa crise, que se arrasta há meses.
É tempo de dar um basta, de apontar novos caminhos, estabelecer um projeto de união nacional para recuperar o caminho da estabilidade e do desenvolvimento. O governo atual não tem mais condições de continuar no comando do país. E isso é fato. A presidente só sabe cobrar juros. É lamentável o que ocorre com os estados e com alguns municípios do Brasil. Os municípios e os estados já pagaram dos empréstimos mais de 5 vezes daquilo que deveriam ter pagos e estão querendo cobrar mais impostos. O Supremo Tribunal Federal está questionando a União a quantidade de imposto. Não bastasse isso, a corrupção perpassa por todas as esferas do governo e nos diferentes níveis hierárquicos. Nós estamos falando de empregos, de renda, uma crise política que bate na porta de cada família, trazendo como consequência a desesperança, aflição e falta de oportunidade. Não podemos fechar os olhos ao clamor de uma nação. Eu estou ao lado dos brasileiros de São Paulo que acreditam nesse país e tenho convicção de que com trabalho e dedicação vamos vencer e dar a volta por cima. Diante, senhores deputados, da adversidade tão grande, não há outra opção, mudança, para enfrentar com coragem os problemas que o próprio governo criou, mudança, para colocar o país nos trilhos do crescimento econômico, mudança, para combater o desemprego e o retrocesso nas políticas sociais, mudança, para respeitar a vontade soberana do povo paulista e brasileiro, mudança, para valorizar a democracia e recuperar a dignidade política, mudança. Em nome da esperança, mudança. Pelo futuro de São Paulo e do Brasil, mudança. E mudança é sim pelo impeachment. Essa é nossa posição, a posição de nossos eleitores e a recomendação da bancada do PSD, sim pelo impeachment. Quero agora, ao final, senhor presidente, agradecer aos meus queridos irmãos do Grande Oriente, da Grande Loja, das lojas Fé, Equilíbrio e Luz, Justiça, União, Trabalho, Amor, Evolução e Esperança. Agradecer aos meus queridos irmãos da SOBEI, da ISUL, da Associação Comercial de Santo Amaro, do Ciesp Sul, dos Rotary Clubes, dos Lotéricos, dos meus amigos da APAMAGES, na pessoa do nosso presidente da APAMAGES e também a Associação Paulista do Ministério Público, na pessoa do Dr. Felipe. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, é um momento muito importante. Eu agradeço ao grande arquiteto do universo por me fazer deputado neste momento. Vivemos grandes momentos, a votação das diretas, a cassação do presidente Collor, e nós teremos a oportunidade agora de trazer a dignidade para o Brasil, votando no domingo o impeachment, e nós do PSD estaremos ao lado de todos os senhores deputados para transformar o Brasil e devolver a dignidade e esperança ao povo brasileiro. Muito obrigado. Vamos lá, João. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos os brasileiros, eu quero cumprimentar a todos